Eu vou fazer a leitura novamente de Filipenses capítulo 4, dos versos 4 a 9, que diz: Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Nós temos falado nessas últimas semanas sobre a série Supere a Ansiedade. Nós estamos começando uma nova lista, uma nova transmissão. A outra transmissão caiu. E como estávamos no começo, eu li o texto novamente. Mas a mensagem de hoje, o tema da reflexão de hoje é ansiedade e pensamentos. Porque uma das coisas que a ansiedade faz com a gente é ocupar a mente. Pessoas muito ansiosas estão pensando o tempo todo em como achar uma saída, em como encontrar soluções, em como viver uma vida melhor. Pessoas que são ansiosas normalmente têm a mente funcionando muito rápido. Elas estão pensando o tempo todo. O psiquiatra e professor, autor de livros, Augusto Cury, fala no seu livro Ansiedade, o Mal do Século, sobre a síndrome do pensamento acelerado. E segundo ele, a maioria dos indivíduos no mundo hoje sofre com essa síndrome. Porque segundo Augusto Cury, pensar demais pode ser perigoso. Porque nós somos bombardeados o tempo todo com informações que geram preocupações excessivas. E o excesso de informação faz mais mal do que bem. Na mesma proporção que as informações aumentam, você há de convir comigo que aumentam também o número de transtornos, doenças psicossomáticas, vícios e pessoas inclusive com câncer. Se você olhar no decorrer da história, isso é uma realidade. Quanto mais informações vieram sobre nós, mais doenças também nos acompanham. Essa velocidade da informação, essa velocidade com que nós obtemos as informações hoje, inclusive da televisão, essa quantidade de informações sobre o coronavírus, sobre as doenças, sobre o resultado dessa doença nos outros países, sobre o que está acontecendo lá no Japão, na China, do outro lado do mundo. A gente tem esse monte de informação num momento só, e isso tudo nos carrega, isso tudo vem sobre nós com uma força contrária. E segundo o Augusto Cury também, essa síndrome do pensamento acelerado está na base de muitos transtornos, inclusive da depressão. De acordo com o Instituto Social de Pesquisas da Universidade de Michigan, 1 em cada 2 pessoas desenvolverá um transtorno psiquiátrico. 1 em cada 2 pessoas desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Ou seja, nossos pensamentos nunca foram tão acelerados como hoje. Assim como os transtornos que nos assolam. No passado, as pessoas não sofriam tanto com isso. Porque a gente equilibrava um pouco o pensamento. No passado, a gente não era tão desesperado para que as coisas acontecessem. Você quer ver como essas características elas estão entre nós? E entre nós aqui, daqueles que estamos aqui no templo hoje, eu vou fazer uma pergunta a vocês que estão aqui no templo. Eu quero que vocês pensem sobre ela, você que está aí na sua casa também. Mas você, quando acorda, você já acorda cansado? Você já acordou cansado? Quantas vezes a gente acorda, a gente nem levantou, a gente já está tão cansado, pensando que a gente queria dormir muito mais. Quem sabe dormir mais fosse uma solução, mas às vezes não é.
Você tem dores de cabeça constantes? Você tem dores musculares? Você sofre com irritabilidade? Você fica irritado, irritada facilmente? Você se incomoda com pessoas que são mais lentas do que você? Porque tem gente que se incomoda, né? Vai que o fulano é mais lento. Toda pessoa mais lenta que você te incomoda. Como se a pessoa tivesse errada por ter o time dela. Você tem déficit de memória ou esquecimento? Porque assim, essas características são características da síndrome do pensamento acelerado. São também características. E são características que pesam, é o nosso organismo, é o nosso psiquismo dando respostas. Às vezes é tanto pensamento, é uma aceleração tão grande que a nossa mente ela faz questão de não trazer mais à memória essas informações. Porque elas estão sobrecarregando. No passado, as pessoas que viviam no sítio, nas fazendas, elas não sofriam com isso. Elas não tinham essa angústia que nós temos. Por causa desse pensamento acelerado. Isso são sinais de que temos dificuldade. Quando a gente tem dificuldade de aceitar as pessoas que têm um ritmo menor que o nosso, isso é um sinal de que a gente tem dificuldade de aceitar as coisas como elas são. A gente tem dificuldade e a gente olha para a vida como um inimigo a ser vencido e não a vida como algo a ser desfrutado. E eu quero comentar com você, trazer você a uma breve reflexão sobre como a gente trabalhar a mente nisso tudo, porque o apóstolo Paulo vai nos orientar sobre isso. A questão é que a ansiedade afeta os nossos pensamentos, que se tornam descontrolados. Eles podem afetar a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual e inclusive a nossa saúde física. Então, por exemplo, muita gente está sofrendo com úlcera por questões psicossomáticas. Muita gente está tendo dor de cabeça, paralisias. Muitas pessoas podem ter outros problemas, por quê? Porque estão extremamente preocupadas e a mente está extremamente descontrolada. É interessante porque quando essa ansiedade, e eu quero lembrar você que sempre que a gente fala sobre ansiedade, a gente está falando sobre aquela ansiedade excessiva. Porque a ansiedade é algo que todos nós temos e ela é positiva. Mas quando a ansiedade ela se excede, ela se torna algo ruim. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre essa ansiedade que toma conta dos nossos pensamentos e ela nos descontrola. É sobre essa ansiedade que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria, que tira o nosso olhar para a vida como desfrute, mas torna a vida um inimigo a ser vencido. A gente vive combatendo a vida e não mais desfrutando. É essa necessidade de antecipar futuro. Tem muita gente que vive antecipando as coisas na vida. Tem muita gente fazendo o velório antes da pessoa morrer. É esse sentimento de pressa, de urgência. Tem muita gente que até quer antecipar o futuro para ver se vive um bom momento. Mas no fundo, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração tem que nos lembrar que há tempo para todas as coisas. E nós precisamos hoje. Nós precisamos viver o melhor de Deus para nós hoje. Se você está com a sua mente no amanhã, eu quero dizer, Deus está te convidando para você viver hoje. Se você está aí na sua casa, pensando nas coisas que podem acontecer no futuro, eu quero em nome de Jesus convidar você a voltar sua mente para agora. Se você precisar disso, diga à sua mente em nome de Jesus, eu quero voltar a minha mente agora para a palavra de Deus. Ouça aquilo que Deus tem para te dizer. Não deixe a sua mente devagar, porque Deus quer falar com você nessa noite. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque a igreja de Filipos, a primeira igreja da Europa, que se iniciou a partir da conversão de Lídia, essa igreja que tem uma história lindíssima, interessante, fundada a partir do trabalho de um grupo de mulheres. Eu falei sobre isso aqui há um tempo atrás na igreja. Mas essa igreja estava sofrendo por uma situação muito chata. Porque duas mulheres do seu contexto, duas irmãs que faziam parte da liderança dessa igreja, se você ler o capítulo 4, o verso de número 2 diz, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor.
Porque essas duas irmãs que faziam parte da liderança da igreja estavam em combate, não estavam se entendendo. Só que quando a liderança não se entende, quando não há uma coesão na liderança, obviamente há uma ruptura na confiança. Quando na liderança do governo não há uma coesão, todo mundo fica em dúvida e todo mundo fica temeroso. Quando no governo do estado não há uma coesão, todo mundo fica retraído. Quando na prefeitura não há uma coesão entre o prefeito e os secretários e os vereadores, o povo sofre por causa disso, porque vê que não há uma coesão, porque vê que não estão todos caminhando para o mesmo lado. Quando a igreja tem um racha, uma divisão na sua liderança, a igreja sofre, e sofre muito. A igreja ela é ferida, pessoas vão embora, pessoas saem do convívio. Por quê? Porque o sofrimento é muito grande. Jesus diz isso. Ele fala que um reino dividido não existe. Então o reino deve estar unido, deve estar coeso, no mesmo pensamento. E quando a gente olha para a realidade dessa igreja, a gente vê duas irmãs que fazem parte da liderança, que estão vivendo ali um conflito. Eu não sei se você já vivenciou isso em algum momento na sua igreja, mas esses conflitos eles são destrutivos e eles abalam o coração. E essas duas irmãs que se degladiam, elas geram um resultado terrível na igreja. Por quê? Porque a igreja começa a sofrer com uma ansiedade. A ansiedade começa a tomar conta da igreja. As pessoas não sabem o que fazer, as pessoas não sabem para onde ir, elas não sabem como lidar com isso. Os pensamentos começam a pensar as piores coisas possíveis. Porque quando a gente está ansioso, o nosso pensamento começa a divagar. E a gente começa, às vezes, a pensar até mesmo no pior. Pessoas ansiosas normalmente pensam no pior. Pessoas ansiosas, que estão com excesso de preocupação, elas têm a tendência de pensar no pior. Seu chefe chega para você e diz, olha, eu preciso falar com você hoje. E você diz, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu vou ser despedido hoje? Será que, meu Deus, será que foi aquele dia que eu não entreguei aquele papel na hora, eu entreguei 10 minutos depois, será que ele se sentiu ofendido? E a gente começa a criar tantas preocupações, e a gente começa a criar tantos monstros que não são necessários. Então, quando a gente fala sobre ansiedade, a gente está falando sobre, às vezes, excesso de pensamentos, sobre um pensamento acelerado, sobre preocupações excessivas. E é isso que estava acontecendo nessa igreja. Essa igreja estava sofrendo de um mal por causa de um colapso na sua liderança. É porque uns acham que a quarentena tem que ser por isolamento e o outro por distanciamento. As razões são diferentes, a igreja sente essa separação. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte: o que fazer quando a ansiedade toma conta da nossa mente e passamos a perder o controle? O que a gente faz quando esse excesso de pensamentos e de informações vem sobre nós e a gente já não tem controle, a gente nem quer pensar, a gente nem quer se preocupar, mas isso é inerente, isso é impossível, isso nos toma com uma força absurda. E a gente fala, eu não quero pensar nisso, eu quero dormir, e você não consegue dormir porque aquilo não sai da sua mente. O que nós precisamos fazer para que essa ansiedade não nos tome? Para que o nosso pensamento não fique voltado para essas coisas. Eu gostaria de compartilhar algumas lições que o apóstolo Paulo nos ensina a partir desse texto. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é: desenvolva um novo ritmo. Desenvolva um novo ritmo. Não andem ansiosos por coisa alguma, diz o apóstolo Paulo. Não andem ansiosos, é um imperativo, é uma ordem, não façam isso. Não se prejudiquem. Porque se a ansiedade é um excesso, equilibrar é uma alternativa. Voltar ao equilíbrio, nós precisamos na nossa vida voltar ao equilíbrio. O que tem trazido desequilíbrio para você? Como nós já falamos antes, a ansiedade se torna um problema em nossas vidas quando ela adquire contornos de excesso.
ela pode ser potencializada com excesso de pensamentos, excesso de informações, excesso de preocupação, excesso de antecipação. Por que os mais antigos eram mais calmos? Por que os mais antigos não tinham tantas doenças psíquicas? Você sabe por quê? Porque eles não eram acelerados. Porque antigamente a gente sabia esperar. E a gente esperava. Aliás, antigamente a gente esperava tudo. Antigamente você ia comer um lanche, demorava 1 hora para chegar o lanche e você esperava. A única coisa que reclamava era a fome. A fome reclamava. Mas você sabia que era assim. Antigamente, se você quisesse ligar para alguém, você pegava uma fila. E você esperava a sua vez para você poder ligar. E às vezes você gastava uma noite inteira para poder fazer uma ligação. Hoje, se a pessoa não responde a mensagem que você mandou em 5 minutos, você entra em colapso. E se a pessoa visualiza a sua mensagem no WhatsApp e não responde? Dá tremedeira. Tem gente que fica desesperado. Ele visualizou, ele não está respondendo. Será que eu fiz alguma coisa? Será que ele não quer responder? Será que ele está de mal de mim? É essa ansiedade que nos toma. A gente fica neurótico. É uma pressa. Nós perdemos a capacidade de fazer as coisas com calma. Acabou a calma. A gente não tem mais paciência. Nós queremos chegar logo. Nós não queremos mais ter tempo vago. E ai se as pessoas demorarem para fazer aquilo que a gente pediu. Essa angústia que a gente tem trazido para a alma, essa angústia que a gente tem trazido para dentro, isso está fazendo mal. Perdemos a capacidade de meditar e gastar longas horas em oração. E a ordem de Deus é para que a gente venha meditar dia e noite. Quando Josué ele assume o trono, a liderança do povo de Israel, quando Josué, aliás, que ainda não era povo de Israel, mas quando Josué assume a liderança do povo hebreu, a partir da morte de Moisés, Josué, ele ouve essa seguinte ordenança do Senhor. Josué, não tenha medo, mas eu quero dizer uma coisa para você, medita na minha lei dia e noite. Porque meditar é acalmar o coração. Meditar é ministrar sobre a sua própria alma. É fazer aquilo que o salmista fez e que nós comentamos essa semana nas células, falamos da semana passada, porque está abatida, ó minha alma, porque está triste, porque está perturbada dentro de mim. Põe a sua confiança, a sua esperança no Senhor, porque você ainda vai louvá-lo. A gente precisa ministrar em alguns momentos a nossa própria alma. A gente ministra desespero sobre a nossa alma, nós ministramos más notícias sobre a alma, mas nós precisamos ministrar sobre a nossa alma as boas notícias, as boas novas do Evangelho, a meditação na palavra e nas ordenanças de Deus. Há 1 ano atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de um encontro de pastores ter a possibilidade de trabalhar a meditação. E era um processo em que no período da manhã a gente não podia falar nada com ninguém, mas a gente tinha que fazer até uma caminhada contemplativa. Então a gente entrava ali, começava uma caminhada contemplativa, e a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei para o pessoal, tudo bem? E o pessoal pediu para ficar quieto. Porque assim, é difícil não falar. É difícil você acordar, ver alguém e não falar. Aliás, a gente está sofrendo por sair e ver as pessoas e não poder cumprimentar e abraçar. Tem gente que não está. Tem gente que até gosta. Mas tem gente que está sofrendo, faz de não poder pegar na mão, não poder dar um abraço, não poder chegar perto. Essas coisas a gente perdeu a condição de fazer. E aí a gente foi fazer aquela caminhada contemplativa. E uma das coisas que eu percebi, que eu nunca tinha reparado, porque para mim, você vai andando no meio do mato, das plantas, parece que as folhas são todas iguais. E você começa a reparar que uma folha é
completamente diferente da outra, e as plantas são diferentes, e as plantas elas são completamente bem articuladas na sua realidade, no seu ser, e Deus criou tudo isso, e você olha para a natureza, e você começa a contemplar, e você não consegue não adorar a Deus. Uma das coisas que tem acontecido, um dos fenômenos que tem acontecido nos dias de hoje, são as pessoas tirando foto do céu. E falando assim, nossa, eu nunca tinha reparado que o céu era tão bonito assim. Tem gente que não tinha parado para prestar atenção no céu. Da sua própria cidade. Da sua própria casa. É essa incapacidade que a gente tem de aquietar o coração. E a Bíblia nos convida a uma meditação. A Bíblia nos convida a olhar para dentro. Acalma o seu coração. Não andeis ansiosos. Quando o apóstolo Paulo fala assim, não andeis ansiosos, o que ele está dizendo é, acalma o seu coração e começa a colocar na sua vida a calma, a meditação, as coisas que desacelerem a sua vida. Porque se você não desacelerar a sua vida, eu quero lembrar você que a doença vai desacelerar para você. Você que é empresário que não consegue desacelerar a vida, eu quero lembrar que haverá um momento em que a sua saúde vai desacelerar por você, por conta. Você não vai aguentar. A gente precisa cuidar da gente. A meditação acalma o coração e nos faz ver que o mundo continua. Dá uma olhada na realidade de hoje. Quando o apóstolo Paulo fala assim, não andeis ansiosos, ele está falando, calma. Dá uma realidade, olha para a realidade de hoje. Dá uma olhada para os dias de hoje. A pandemia está aí. Mas as formigas continuam trabalhando. Os animais continuam firmes e seguem o fluxo da vida. As árvores continuam produzindo folhas completamente diferentes umas das outras. A quarentena nos mostrou uma realidade assombrosa. Não temos a capacidade de viver dentro de casa. Nós sofremos por estar dentro de casa. A gente está perdendo a capacidade de viver a comunhão com a nossa própria família. Nós estranhamos a quietude, a convivência. As crianças reclamam o tempo todo, a gente não tem o que fazer. As crianças estão ficando tristes dentro de casa. Porque muitas crianças não têm o que fazer, porque não sabem o que fazer. A vida dentro de casa, há livros que você pode ler, há meditações que você pode fazer, há momentos com Deus que você pode construir. E é isso que o apóstolo Paulo está nos convidando a fazer. Olhe para dentro, acalme o coração, refaça a sua rotina, acrescente as coisas que acalmam o coração e aquietam a mente. Faça jejum. Ore mais, a gente já vai falar sobre isso. Se conheça melhor, porque é isso que a gente precisa fazer. Se você quer uma mente menos acelerada, comece a pisar no freio da vida. Eu tenho tanta coisa para fazer, veja bem, o mundo continua. A gente está parado, mas a vida continua. Eu sei que não é a mesma coisa. Mas uma lição a gente precisa aprender com tudo isso. Não dá mais para ficar acelerando a vida. Não dá. A gente precisa aprender a acalmar. Segundo lugar, segunda lição que eu quero compartilhar com você, que o apóstolo Paulo nos ensina, é a seguinte. Pratique as disciplinas espirituais. Porque olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em todas as coisas, isso no verso de número 6, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Porque uma segunda questão que o apóstolo Paulo está dizendo e nos falando é a seguinte: faça da sua oração algo verdadeiro. Faça da sua oração algo que faça sentido. Faça da sua oração algo genuíno. Porque assim, preste atenção que muita gente tem tornado a oração uma rotina corriqueira e sem sentido. A oração vira rotina.
A oração tem virado uma questão natural e sem sentido na vida de muitas pessoas. Palavras jogadas ao vento. Você já pensou que a sua oração no seu quarto, se você compreendê-la com valor, se você valorizar este momento, ela pode ser um momento muito mais especial do que um culto com ações e gente orando em voz alta, e gente falando alto, e gente clamando, e gente adorando, e gente chorando, e gente que... Você já parou para pensar que um culto genuíno e poderoso pode acontecer dentro da sua casa? Você sabia que as melhores experiências que você pode ter com Deus, elas podem acontecer no seu quarto, sozinho, só com você e Ele? Você sabia que Jesus ele diz para a gente, e quando vocês forem orar, entra no quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Você sabia que a Bíblia diz isso? Que a Bíblia diz que há um momento em que a gente pode entrar nos nossos quartos e ter uma experiência profunda, linda e poderosa com Deus. Que essa experiência não depende da presença de um pastor ou de um líder ou da irmã do ciclo de oração. Que essa manifestação não depende de uma profetisa, não depende de um profeta, não depende do líder de célula. Essa realidade, ela depende da sua comunhão com Deus e da sua expectativa no íntimo do seu coração. Você sabia que a cura que você tanto precisa, ela pode acontecer dentro da sua casa, dentro do seu quarto, com Jesus? Você sabia que Jesus quer te visitar, que Jesus quer te dar essa experiência dentro da sua casa? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não andem ansiosos, mas eu quero contar um segredo para vocês. Vocês podem jogar essa ansiedade para fora, vocês podem tirar esse peso do teu coração, do coração de vocês, colocando pela oração e pelas súplicas, com ações de graças, os seus pedidos diante de Deus. Isso é poderoso. A gente vai vivendo a vida cristã de uma forma como se as coisas não fizessem mais sentido. As disciplinas espirituais, elas alimentam o espírito. Jesus, durante os seus 40 dias de jejum, enquanto tentado, declarou algo que nós não podemos ignorar: nem só de pão viverá o homem. Você acha que você não pode viver com comida? Eu quero dizer para você, com comida você alimenta o corpo, mas sem as disciplinas espirituais, sem o pão que alimenta o espírito, sem o pão espiritual que é a palavra de Deus, você vai ser fraco. Você vai ser incapaz de vencer aquilo que o diabo se levanta para fazer contra você. Há um alimento que a gente precisa ingerir, que não é um alimento que alimenta o físico, mas é que alimenta o espírito. Porque assim, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Há uma realidade espiritual e a gente não tem como negá-la. A gente não pode ignorar a vida espiritual. Há questões espirituais que estão na pauta da vida. Jesus, quando falava sobre fé com Pedro, sabe o que ele disse para Pedro? Pedro, presta atenção, tudo que você liga na terra é ligado nos céus. Ou é ligado no céu. Tudo que você liga aqui na terra é ligado no céu, Pedro. Aquilo que a gente está ligando aqui, a gente está ligando lá. Aquilo que a gente faz aqui tem uma relação com a eternidade. Não viva a vida como se essa relação não acontecesse. Não viva a vida como se a vida fosse só isso que a gente vê. Não viva a vida ignorando que há realidades espirituais e essas realidades não estão vinculadas a pessoas que creem, que vivem uma realidade pentecostal, neopentecostal ou qualquer outra realidade. Essa é uma realidade cristã. Há uma realidade espiritual, há questões espirituais que nós não podemos ignorar. Porque Deus não ignora essas questões. Tem gente que mexe com coisa que não deve, e sabe o que acontece? Abre janelas, abre portas na sua vida.
ouve vozes, vê vultos. É oprimido no meio da noite e passa por questões terríveis. Porque janelas espirituais foram abertas e precisam ser fechadas nas suas vidas. A gente precisa levar isso em consideração. Quantas vezes eu não fui e não vou ainda orar na casa de pessoas e por pessoas que têm vivido essa realidade. Pessoas que vêm no meio da noite, vêm coisas aparecendo. Gente que acorda e vê ser. Tem muita gente que sofre com isso. Tem gente que ouve vozes. E não é por uma questão psíquica, é por uma questão espiritual mesmo. Porque algum dia da sua vida fez alguma coisa que não devia, abrir uma janela espiritual. E hoje sofre por causa disso. E hoje sofre com essas coisas. Jesus, certa vez, numa de suas caminhadas, ele encontra um endemoniado, gadareno. Esse homem vivia essa possessão já há muitos anos. Ninguém chegava perto, ele vivia acorrentado. Ele tinha uma legião de demônios dentro dele. Não ignore essas coisas. Não ignore a vida espiritual. Não ache que todas as suas lutas elas são carnais. Não ache que pessoas não passam, não ache que o diabo não tem tentado. Jesus, em uma das suas orações, ele vai dizer, em um dos seus momentos com Pedro, ele vai dizer: Pedro, Satanás pediu para peneirá-lo, mas eu roguei sobre você, para que você se mantenha firme, porque você não vai deixar de passar por isso. Haverá momentos na vida em que Satanás vai se levantar para nos peneirar, que ele vai se levantar para tentar nos destruir, que ele vai se levantar com todas as forças possíveis para tentar nos afastar dos caminhos de Deus. Pastor, isso não é uma fantasia, não, é uma realidade bíblica. Jesus nos fala isso. Jesus disse isso a Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirá-lo, mas eu roguei por você. Porque é impossível. Não que seja impossível, mas isso deve acontecer. Ele vai se levantar. Deus permitiu que ele se levantasse. Satanás um dia chega para Deus, diante de Deus, e Deus diz a Satanás: você viu meu servo Jó, homem bom e fiel. Satanás diz para ele: só é bom e fiel porque você dá tudo para ele. Tira as coisas dele para você ver. E Deus diz: você pode tocar em tudo, só não toca na vida de Jó. Porque realidades, e Jó começa a perder tudo. Perde filhos, perde bens, perde propriedades, perde tudo aquilo que ele tinha. Porque um dia Deus deixou. Porque é uma realidade espiritual e essa realidade espiritual não pode ser ignorada. Há uma realidade espiritual que não pode ser ignorada. Jesus libertou pessoas tomadas de espírito maligno. Isso existe, isso é real. Paulo disse que a nossa luta, isso é maravilhoso. Paulo disse, nos ensinou que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. E ele vai dizer: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ele vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, 10, 12 e 18. Orem. Orem. Porque enquanto a gente está tentando combater pessoas, há um principado, há uma potestade, há um mundo espiritual que às vezes está voltado contra você, e você venceria se você orasse. As questões espirituais, elas são vencidas com alimentos espirituais.
É por isso que Jesus vai dizer: apresente as suas orações e súplicas com ações de graças ao Senhor. Meditação na palavra, oração, jejum, generosidade. São atos espirituais que nos aproximam de Deus e fortalecem a nossa fé. Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 26, versos 41 e 42, vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar, porque Jesus fazia isso. Jesus ele orava e ele dizia: olha, vocês querem manter uma vida firme no espírito? Orem. Sem oração não há vitória. Crente que não ora é crente fraco. Crente que não ora é crente que tem fraqueza, é crente que não vai vencer porque não tem força para vencer. Aqui está bem claro: vigiem e vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes a gente está caindo nas tentações, a gente está destruindo a nossa vida, porque não tem vigilância e não tem oração. Vigiem e orem em nome de Jesus. E eu quero encerrar com um terceiro conselho do apóstolo Paulo, para que essa ansiedade, esses pensamentos não nos tomem por completo, filtre os seus pensamentos. Terceira lição: filtrem os seus pensamentos. Ele vai dizer no capítulo 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe por quê? Porque em alguns momentos a nossa mente é tomada pela ansiedade e a gente vai perder completamente o controle dos pensamentos, porque a gente está colocando qualquer coisa na nossa cabeça. A gente não tem filtro. A gente vai parecendo aquelas pessoas ingênuas que tudo que fala acredita. Tudo que fala toma como verdade. Tudo que ouve toma como verdade. A gente está numa luta terrível. E eu penso justamente, quando eu falo sobre filtrar, eu penso justamente sobre aqueles filtros antigos de barro, que tem camadas. E aí quando você joga água impura, ela tem que passar por todas as camadas para poder sair. E a primeira camada é a camada que ele fala, é a camada da verdade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: tudo que for verdadeiro. A informação que você tem, ela é verdadeira? A primeira coisa que precisa acontecer é que, se a gente está pensando em alguma coisa, se alguém está recebendo uma informação e pensando nela, a pergunta é: essa informação é verdadeira? Porque se não for verdadeira, a gente precisa deixar de lado. É aquilo que a gente tem visto hoje, as pessoas combatendo aquilo que se chama de fake news. Calúnia. É quando as pessoas começam a falar sobre as histórias, a repassar histórias que não são verdadeiras. Esse assunto é verdadeiro, ele tem relações com a verdade. Eu estou recebendo ele só porque estou com raiva ou guardo rancor da pessoa, ou porque realmente é um assunto verdadeiro. No Facebook, muita gente compartilha notícia sem nem saber se é verdadeiro ou não. Eu recebi essa notícia, mas como eu não gosto da pessoa, eu vou lá e compartilho. É mais fácil. Eu não gosto da pessoa, a notícia corrobora com o que eu penso, ou o que eu gostaria que fosse verdade, então eu compartilho. O que eu estou fazendo? Eu estou desobedecendo a Deus e eu estou alimentando a minha mente com mentiras. Aí ele vai dizer, primeira camada é a da verdade. A segunda camada é a da nobreza. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre. Nobre é aquilo que tem o objetivo de praticar o bem. Porque se eu quero me utilizar de informações que tenham como objetivo a maldade, por mais que haja verdade nelas,
eu preciso deixar de lado. O apóstolo Paulo está falando assim, passou pelo crivo da verdade, ok. Está passando pelo crivo da nobreza? Você faz porque é importante ou você faz porque você quer prejudicar alguém? Você está fazendo porque você quer ver o bem ou você está fazendo por maldade? É isso que está em jogo. É mais ou menos aquela ideia do fofoqueiro, né? Porque eu posso deixar de lado algumas informações, mas aquela pessoa que quer fazer pela maldade, ela diz assim, ó, eu sei uma coisa que o fulano fez, mas assim, ó, pediram para não contar para ninguém, mas eu vou contar só para você. A minha pergunta é, se pediram para não contar para ninguém, por que você está contando, cidadão? O cara que começa dizendo assim, a mulher que começa dizendo assim, ó, eu estou sabendo do negócio, mas assim, ó, não fala para ninguém. Ou até a pessoa que fala assim, nossa, eu estou sabendo do negócio, mas eu não posso contar. Se você está sabendo do negócio que não pode contar, então por que você está informando esse negócio que não pode contar? É porque você quer contar, é porque você está louco para trazer essa fofoca, é porque você está louco para soltar a sua língua. Se você não pode falar, guarda a tua língua em nome de Jesus. Se você não pode falar, não prejudica os outros. Tem gente que chega assim e fala, nossa, eu não sabia que o fulano era capaz de fazer o que ele fez. Aí todo mundo, o que ele fez? Não, mas não posso falar. Você está louco para falar, por isso que você trouxe o assunto à tona. Se você não quisesse trazer à baila o assunto, você nem falava nada. E aí, sabe o que acontece? Essas coisas deixam o seu coração inquieto. É mais pensamentos para ocuparem a sua mente que não servem para nada. É correto, é puro. Porque aí o apóstolo Paulo vai dizer outros crivos. Ele vai dizer assim, ó, tem verdade, é nobre, é correto, é puro, é amável, gera boa fama, vai abençoar a pessoa, vai exaltar a pessoa, vai colocá-la para cima. Há excelência naquilo que você está falando, porque se não há, para de pensar nessas coisas em nome de Jesus. Para de pensar. Ele não está nem falando de falar, ele está falando para de pensar. Porque se não tiver esse crivo, se não passar por esse filtro, não pense nessas coisas, mas se passar por esse filtro, pense nessas coisas. É nisso que você deve pensar. É essas coisas que devem ocupar a nossa mente, porque tem gente que coloca pilha na gente. Pessoas que sempre trazem à tona assuntos que te abalam emocionalmente. Algumas perguntas precisam ser feitas na sua vida. Por que esse assunto me abala? Essa é a primeira pergunta. Porque todas as vezes que essa pessoa vem, esse assunto me abala. Segunda pergunta, não está na hora de tratar desse assunto que me abala? Mas terceira pergunta, por que eu deixo essa pessoa entrar na minha vida o tempo todo para trazer esse assunto que me abala? Se essa pessoa faz mal para você, por que ela não sai da tua vida, meu irmão, minha irmã? Você gosta de complicação? Porque quando a gente não tira uma pessoa que estraga a nossa vida, é porque a gente gosta da complicação. Não é porque a gente gosta da pessoa. Porque a pessoa faz mal para a gente. Ah não, pastor, mas eu gosto dela. Então você não gosta de você. Esse é o problema. Eu preciso definir se eu gosto de mim. Porque se eu não gosto de mim, eu vou ficar trazendo gente que aplica terrorismo na minha vida. Mas se eu gosto de mim, eu tenho completa convicção e possibilidade de dizer tchau. De falar assim, ó, não quero falar sobre isso. De falar assim, ó, deixa quieto. De falar assim, ó, não vamos discutir. Você pode fazer isso. Então faça. Por amor a você. A proposta do apóstolo Paulo é de que você mude o tema, mude o assunto e mude o foco da sua vida. É por isso que a nossa mente ela fica tão pesada, porque a gente está trazendo lixo para dentro. A Bíblia diz, presta atenção nisso, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Que a mente de Cristo recaia sobre você. Que a condição da fé, que a condição do amor, que a condição da paz, de uma vida que não gera desespero, seja sobre você. Que você tenha a mente de Cristo. Pense nessas coisas. Se há algum motivo de louvor, se há excelência, se há alguma virtude nessas coisas, pensem em nome de Jesus. O convite do apóstolo Paulo, em Romanos 12,
é o de nos transformar pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser mudada. Tem muita gente adoecendo por causa dos pensamentos. E os seus pensamentos alimentam a sua ansiedade. E a sua ansiedade vai trazendo mais outros pensamentos e preocupações. E eu quero dizer em nome de Jesus, seja o seu pensamento cativo à presença de Jesus. Jesus morreu na cruz para que você não sofra com pensamentos terríveis. Jesus morreu na cruz para que os seus pensamentos possam ser renovados e sujeitos a Ele. Jesus, Ele foi o sacrifício para que a sua mente pudesse ser transformada. Não traga o caos para a sua mente. Traga vida para o seu dia a dia. Pense nas coisas lá do alto, é o convite da palavra. Pensemos nas coisas lá do alto. Pense naquilo que Deus quer trazer para a sua mente. Eu quero orar por você. Enquanto o Ministério de Música vai vir aqui à frente, e nós vamos cantar uma última canção, eu quero orar por você, que está com a mente em desespero, que está pensando em tanta coisa e você não consegue, parece que a sua mente ela é independente de você. Você não consegue pensar em coisas boas, você não consegue pensar no melhor, você não consegue pensar que Deus está no controle de todas as coisas, você não consegue crer mais. Porque a sua mente está tomada pelo desespero. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você que está aqui no templo. Se alguém aqui no templo, ora, se coloque em oração nesse momento. Porque a gente precisa hoje acalmar o nosso coração, acalmar nossa mente, sujeitar a nossa mente a Cristo Jesus. Chega dessa síndrome do pensamento acelerado. Chega de ficar ocupando o nosso pensamento com lixo, com coisa que não presta. Chega de alimentar o nosso pensamento com televisão. Chega de alimentar o nosso pensamento com crise. Chega de alimentar o nosso pensamento só com desgraça. Tem gente que está neurótica por causa dessa pandemia, porque o WhatsApp só tem coisa ruim. Se os grupos do WhatsApp só estão falando de coisa ruim, sai. Se as pessoas não sabem falar sobre outra coisa, se não tem outra conversa, se o Facebook está sendo um transtorno na sua vida, sai. Se o Instagram está sendo uma dificuldade para você, sai. Você é livre em nome de Jesus para sair. Você não é preso. Hoje você precisa tomar decisões. Hoje Cristo quer libertar a sua mente. Hoje Cristo quer dominar a sua mente. Hoje Cristo quer penetrar os seus pensamentos. Porque nem só de pão viverá um homem. Você precisa alimentar com coisa boa. Eu quero orar por você agora. Você que tem pensamentos que te destroem há anos. Pastor, eu não consigo pensar em coisa boa, eu não consigo ver coisa boa, eu não consigo imaginar que a vida possa ser boa. Em nome de Jesus, eu quero repreender esses pensamentos na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, visita as nossas mentes e os nossos corações. Leva cativo agora as mentes ao Senhor Jesus Cristo. Que as nossas mentes, que as mentes daqueles que já entregaram a vida a Cristo Jesus estejam agora cativas ao Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado, os nossos pecados foram perdoados, a culpa já não tem peso sobre nós. Nós não precisamos mais carregar a nossa mente, nós não precisamos mais alimentar a nossa mente, acelerar a nossa mente, mas nós queremos, ó Pai, hoje, levar cativa a nossa mente ao Senhor Jesus Cristo. E dizer, Senhor, toca a nossa mente, alivia a nossa mente. Acalma a nossa mente, não queremos mais andar ansiosos por coisa alguma. Renova-nos, restaura-nos e nos toca, em nome de Jesus. Porque Tu és Deus, Tu és majestoso, Tu és maravilhoso. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém.